dia, graça e paz a todos. Provavelmente deve estar chegando por aí para juntos meditarmos na palavra do dia deste dia, né? Lindo. Esse dia chuvoso, né? Pelo menos aqui está chovendo muito, né? Gostaria rapidamente que você pudesse, Pai do Senhor, Ivanilza, Pai do Senhor, Bruninha, Deus abençoe as vossas vidas. Gostaria que você pudesse aí abrir a tua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Gostaria que você acompanhasse comigo, que Deus tem uma palavra para você, né, nessa manhã. Isaías capítulo 6 e o verso do 1 ao verso 6, que vai dizer: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando eu estava lendo, né, na verdade eu acordei desde ontem. Essa palavra tem falado ao meu coração, e quando eu acordei, né, o Senhor falou algo muito forte no meu coração. Eu já havia ministrado muitos anos atrás essa palavra, paz angélica. Há muitos anos atrás eu já havia ministrado essa palavra. E quando eu acordei nessa manhã, o desejo muito forte, né? E eu comecei a meditar, e o Senhor começou a falar ao meu coração mais uma vez por meio dessa palavra. E paz, Ana, né? Para quem está chegando agora, Isaías capítulo 6, paz, pastora Cris, Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Ao verso 7, ao versículo 7. Então, aqui vai mostrar a passagem do chamado de Isaías. Quando Isaías é chamado por Deus como profeta. A primeira coisa que eu observo nesse texto e aprendo, né, com esse texto é que não foi Isaías que almejou ser um profeta, até porque o chamado para ser profeta era necessário, era característica para alguém ser um profeta do Senhor. Primeiro, tinha que ser o Senhor que chamasse, separasse. E para ser um profeta, ele teria que ser separado. Tinha que ter renúncia na sua vida, porque quando chama-se um profeta, ele tinha que deixar tudo,
deixar a sua vida e ter uma vida totalmente dedicada e dependente do Senhor. Portanto, ao contrário dos dias de hoje, que muitas pessoas se intitulam profeta, muitas pessoas almejam e desejam, né, ser um grande profeta, né, esquece da responsabilidade que se transmite para ser um profeta. Isaías, quando a gente começa a ler esse texto, a primeira coisa que nós vamos observar é que a Bíblia vai dizer que Isaías tinha uma vida normal. A Bíblia não fala nem muito de Isaías e nem da sua família. Ele diz Isaías, filho de Amós. Ou seja, cita o nome do pai dele, mas não fala com detalhes, com riquezas do que era Isaías, quem era sua família. Mas quando a gente vai estudar sobre a vida de Isaías, a gente vai observar que Isaías, a sua família, né, assim, tinha recursos, tinha posses, né, assim, eram pessoas influentes, né, mas que no meio da onde estava inserido Isaías, porque subtende nesse texto que ele diz no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi a glória do Senhor. Ou seja, Isaías estava próximo do rei Uzias, não é? Então ele tinha uma influência. Mas como Deus iria chamar Isaías, na verdade, como Deus não, que Deus poderia, como Isaías ia se comportar diante de um chamado de Deus, de onde ele estava inserido, de onde ele vivia, no contexto que ele vivia, ele ser separado, renunciar a sua vida, né, os seus pensamentos, tudo que ele adquiria, onde ele estava inserido, para ser profeta, porque como profeta de Deus, ele levava, ele transmitia a palavra, a mensagem do Senhor para o povo. E, querido, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, essa palavra ia ser confrontada, essa palavra ia ser algo desagradável aos ouvidos dos desobedientes, daqueles que não queriam receber da parte de Deus a orientação, como deveria viver, como deveria andar. Isaías, né, quando recebe, ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória de Deus. Primeira coisa que eu aprendo, segunda coisa, né, que eu aprendo com esse texto, querido, precisa morrer alguns Uzias na nossa vida. Algumas coisas que nós colocamos como rei, como primazia na nossa vida, como centro da nossa vida. Para que isso morra na nossa vida, nós precisamos, para podermos ver a glória de Deus. Ninguém consegue ver a glória de Deus quando nós deixamos algumas coisas reinar, dominar a nossa vida. Deus não vai chamar alguém, né, como Isaías, ele não chamou se ele não conhecesse o coração de Isaías, um coração que ele ia saber que para ser profeta haveria renúncia. O Senhor, quando... Voltou agora, que deu uma pausa. Quando o Senhor chama o rei, o profeta Isaías, e o levanta como profeta, né? A Bíblia vai dizer que o rei Uzias havia morrido. Isso quer dizer o quê, querida?
para você que talvez não esteja entendendo. Existe, até para crentes mesmo, que eu vou servir ao Senhor, mas isso aqui eu não vou deixar morrer, não. Isso aqui, né, tem prioridade na minha vida. Isso aqui é primeiro. E ainda quer, a terceira coisa que nós aprendemos aqui, que ainda quer ver a glória de Deus. Observe que o texto vai dizer que quando Isaías, ele vê a glória de Deus, ele vê os anjos, os serafins voando, cobrindo o seu rosto com asa. A Bíblia vai dizer que ele diz: ai de mim, que vou perecer, porque vivo no meio de um povo de lábios impuros. Isaías não conseguia entender como é que ele, naquela situação de pecador, do que ele era, ele poderia ver a glória de Deus, porque, querido, ninguém, querida, que vê a glória de Deus continua a mesma pessoa. A glória de Deus vai nos levar, sim, a uma vida transformada, vai olhar para nós, querido, e entender que todos os dias precisamos ser transformados. Eu fico muito, muito preocupado quando eu vejo, né, pessoas achando, né, assim, que já está num nível que não precisa mais, sabe, de buscar mais, de renunciar mais. Eu fico muito preocupado. Porque eu quero te dizer, querido e querida, que quando o rei Uzias morreu, era rei, ele imperava ali. Quando a gente vai ver o contexto, querido, você vai ir mais uma vez. Voltou? Não sei se é a minha internet, está dando umas pausas. Voltou agora, você está me ouvindo? Estou conseguindo me ouvir? Deixa eu botar aqui o óculosinho para ver o que é esse negocinho. Ah, tá bom. Deve estar. Quando eu fico muito preocupada quando eu vejo, né, algumas pessoas achando que já está no nível que não precisa mais ouvir e ser chamada a atenção, porque no nosso dia a dia, querido, nós precisamos todo dia renunciar muitas coisas. Quando a gente vai ver o contexto, né, e a gente vai voltar, como eu ia dizer, né, mais uma vez para o livro de Daniel, e a gente vai ver que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, assim, os reis naquele tempo, eles decretavam, né, adoração a eles, né, e eles não se curvavam diante dessa imagem. Então, naquela época, os reis, né, assim, havia uma proibição, havia todo um contexto para isso. Portanto, era difícil se declarar, né, profeta, era difícil se declarar obediente aos mandamentos do Senhor. Porque aqueles reis se consideravam deuses, que tinha controle, que tinha domínio da vida, do desejo, do coração das pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que no ano que o rei Uzias morreu, foi quando Isaías pôde ver a glória de Deus. Ninguém consegue ver a glória de Deus deixando coisas, pessoas, situações reinar na sua vida. Não consegue ver. Não consegue, querida. Sabe, talvez você esteja dizendo, por que, pastora, a senhora tem insistido, eu tenho trazido a palavra de Deus
né? Como eu faço a minha devocional, eu compartilho com você a palavra que o Senhor tem me dado, que tem me ensinado. Quantas vezes, né, eu tenho que olhar para essa palavra e trazer de novo ao meu coração, porque precisamos renunciar, precisamos tirar alguns reis das nossas vidas. Às vezes é o reino da vaidade, do eu, do egoísmo, do se achar muito, né? Já que não precisa mais, né? Realmente você não precisa de mim não, né? Assim, eu estou dizendo, mas precisa de um mentor, de alguém que esteja te ajudando, porque você acha que já está no nível que não precisa, que agora você pode sozinho. E às vezes a gente começa a observar que, querido, nós estamos aqui uma para ajudar as outras, não para ser melhor, né? Porque não é campeonato, reino do Senhor. Mas, querido, nós temos que entender que essa palavra não tem como ser separada. Essa palavra, você não pode ver a glória de Deus simplesmente para só admirar. Quando você vê a glória de Deus, você é confrontado com quem você é, querido. Observe que toda aquela coisa linda que os serafins voavam, né, com as asas, era algo lindo. Imagine que visão tremenda ele teve. Mas observe que ele, ao contemplar aquela visão maravilhosa, a glória de Deus traz para ele quem ele era. Querido, quanto mais você vai buscar a Deus, quanto mais você vai buscar a santidade em Deus, Deus vai ir mostrando a glória, Deus mostrando a glória dele, ele vai te levar a mostrar quem você é. Quem você é. Isaías, contemplado com toda aquela beleza, o que ele diz? Ai de mim que vou perecer. Ele entende quem ele é, onde ele está habitando, onde ele está inserido. E ele diz, não pode ser. Não pode ser. Eu não é do jeito que eu sou. Eu não consigo. Sabe o que é, querido? A glória de Deus, ela é derramada na nossa vida para ter transformação na nossa vida. O chamado de Isaías como profeta do Senhor. Mas como profeta, ele precisava renunciar muita coisa. Ao contrário do que hoje, né, o Evangelho, pessoas intituladas profetas, né, a gente vê igrejas que tem, fulano é o profeta da igreja. Né? Fulano tem uma palavra profética. Eu não vou citar, mas uma vez eu fui para um convite de uma irmã para uma certa igreja, e aqui em Água Fria, e estava lá, louvor, ministração, e eu lembro que quando chegou em um determinado momento, foi anunciado o momento do ato profético. E eu fiquei sem entender, né, como era, porque eu acredito que a presença de Deus, quando Deus fala, não é assim algo programado, né? Flui. E era parte da liturgia do culto, momento do ato profético. Né? Eu acho que a Angélica deve imaginar que eu estou falando, né? Assim. E eu fui para aquela igreja. Quando chega lá, o irmão começou desse jeito, irmãs. Parecia que ele estava em transe. E ele ficava, alguém aqui está sofrendo, escolho fechado, alguém aqui está sofrendo um problema. Me diga, querida, quem é que está nesse mundo e não sofre problema? Me diga aí.
né? Por isso que o Senhor vai falar para os profetas menores, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus. E daí ele ficava, assim, ainda ficava com a mãe. Quem é? Quem é? E eu, hã? Quer dizer, tem um momento do ato profético, alguém vai falar uma profecia, coisa comum, né? Que quem é que não tem problema nesse mundo? Como tem alguém que está aqui com uma dor de cabeça, tem alguém que está... As revelações eram essas mesmo, né? E ainda ficava questionando quem é, quem é, quem é, quem é. E eu, como é isso? Onde está isso na palavra do Senhor? É momento de adivinhação. Querido, e eu quero lhe dizer, pasme você, mas quantas pessoas iam ali para frente? Quantas pessoas estavam recebendo e dizendo que era um ato profético? Eu tinha levado essa vizinha porque ela tinha me chamado, ela estava num processo de depressão e ela frequentava de vez em quando também essa igreja. E ela, para não ir só, porque as filhas não a cuidavam dela, né? E ela pediu para eu ir. E naquele momento eu fiquei tão, sabe, eu disse, meu Deus, ainda existe gente assim, brincando com a tua palavra, Pai. E página é você que tem, querido, como tem, como tem. Isaías entendia a responsabilidade daquele chamado de ser profeta, porque o ato profético, o chamado a ser um profeta, requer de uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de busca ao Senhor, uma vida de obediência ao Senhor. Quando Isaías, ele vê que o impedimento do rei Uzias, que o que impedia de ele ver a glória de Deus foi retirado da vida dele. Ele olha e vê aquela grande e linda visão do Senhor. Isaías vê a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, não é a pastora que está dizendo, querida, é a palavra que está dizendo que ele diz, ai de mim que vou perecer. Quando a glória de Deus chega, ela traz o reconhecimento de quem somos, de o que precisamos mudar na nossa vida. E aí você vai ver que termina com a quarta coisa que eu aprendo com esse texto. Que o anjo tira uma brasa do altar, onde representava a presença de Deus, a glória de Deus, tira lá, toca nos lábios de Isaías e o purifica. Aleluia. Querido, Deus quer revelar a glória dele para a tua vida ser purificada, para a sua vida ser transformada, para poder Deus te usar para outras vidas. Muitas vezes eu sei, querida, né? Eu estava ouvindo nessa manhã, eu acordei tarde mesmo, né? Assim, perdi a hora mesmo, né? Me acordei agora, praticamente agora, e me levantei e fui escutar o testemunho de nossa irmã Jana, que falou comigo, né? E ela estava no testemunho e eu até respondi para ela, disse, muito forte, né? O que ela estava dizendo, até também ao meu respeito, né? O que ela estava falando, e eu estava sendo impactada com aquilo que ela estava falando. Eu disse, ai de mim, Senhor, que vou perecer. Porque, querido, muitas vezes, talvez você possa estar me julgando, né? Mas se você acha, né, que eu me acho perfeita,
que me acho, sabe, que eu sou uma bênção. Como eu olho para mim e eu fico admirada quando Deus me usa e se cumpre o que Ele falou. Porque eu reconheço quem eu sou. Quem eu sou. E eu fico como Isaías, ai de mim, que vi a glória, que ouvi a voz do meu Salvador. Porque, querida, é um privilégio. É um privilégio. Deus, Ele vai se revelar para aqueles que buscam a Ele, para aquele que está próximo dEle, querido, para aquele que deseja, reconhece que a glória de Deus transforma a nossa vida, muda a nossa vida, querida, e que quando Deus nos chama, Ele nos chama e nos tira daquela zona de conforto. Ele não vai nos usar da maneira que nós queremos, que nós desejamos ser. Porque quando você vai ler o texto, quando você vai ver esse texto, você vai observar que foi o Senhor que chamou Isaías. O chamado veio da parte de Deus. O chamado não veio de si próprio. Eu quero ser profeta. Eu quero ser pastora. Eu quero ser. Querido, o chamado não está para o envaidecimento, para se mostrar, não é? Quantas vezes a gente vê, né, assim, e eu não estou soltando indireta para ninguém não, Deus sabe do meu coração, eu estou ministrando aqui a palavra de Deus, mas muitas vezes, né, Deus usa pessoas como Andréa conhece essa pessoa que eu vou falar, né, Rejane, e por muito tempo eu não conseguia entender, né, mas Deus usa ela, querida, através de um abraço. Ela tem ela abraça, é um abraço curador. E eu ficava, porque muitas pessoas questionavam a vida de Rejane, achando que ela nem sabia falar. Rejane não sabia nem muito falar nesse tempo. Era uma pessoa muito tímida. Passava um sofrimento com o esposo. Mas daquela forma simples, Deus usava a vida dela. Muitas vezes tem pessoas que querem títulos de tanta coisa, de ser profeta, de ser pastora, de ser levita, não é? Eu lembro de um professor que eu tinha quando eu estudava lá em Paulista, Firmino da Veiga, Escola Municipal Firmino da Veiga. E ele era presbítero, esse professor, e militar também. E ele era professor, né? E ele disse assim, porque tinha uma pessoa que deram um cargo para ele, cargo simplesmente de, não menosprezando, mas assim, porque ele estava ali, as pessoas viam, né, que ele era dedicado, ele ficava pegando os papéis que as pessoas jogavam, saco de pipoca, não. E aí terminou que as pessoas disseram assim, não, a gente vai colocar você como porteiro do colégio para entrar. Minha querida, olha, foi incrível. Quando se tem alguma coisa onde você vai ver quem são as pessoas, quer conhecer quem são as pessoas, dele poder. Existem pessoas, querido, que perderam a unção de Deus, que quando não tinha assim, muito título, quando não tinha muita coisa, era instrumento de Deus, Deus usava poderosamente, mas a vaidade invadiu a sua vida, que agora, querido, é campeonato de poder. Né? Uma pessoa que eu conhecia também e era uma bênção, um instrumento, Deus usava tremendamente. Mas uma certa vez me convidou e disse assim, vamos fazer aliança. Eu disse, não. Sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus.
não tenho aliança com o ministério, nem com o conhecimento humano. Tenho não, querido. Essa pessoa, diante de um grande grupo que eu liderava, né, assim, aquela pessoa me humilhando na frente, achando que isso era humilhação. E dizia, vai chegar o tempo que vocês vão ser maior do que ela. Do que ela. Não dizia nem mais meu nome. Do que ela. Vocês vão, cada um ter o seu ministério, ter o chamado. Acha bonito ela pregar, Deus usar, mas ela está igual no tempo de Abacuque, desejando poder. Mas eu vou ensinar ela a andar no poder. Eu disse, a mim tu vai ensinar. Eu não estou dizendo com arrogância nenhuma, eu estou dizendo, a mim tu vai ensinar a andar nesse poder teu aí. Muito obrigado. Eu quero andar no poder do meu Senhor. Sabe, querido, pessoas que Deus derramou unção, derramou da graça, derramou do seu poder, do chamado dele, e que simplesmente está querendo usar o dom que Deus deu para envaidecimento, para o seu engrandecimento próprio. E eu me lembro que quando a pessoa soube que eu ia pregar em um congresso de uma igreja, determinada igreja, a pessoa disse, eu não acredito, te chamou e não me chamou. Eu disse, foi mesmo, não sei, não é assim. Simplesmente, querido, sabe, a Bíblia vai dizer, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Querido, Deus abate o soberbo, mas exalta ao humilde. Querido, Isaías sabia que ser profeta era muito difícil. Porque ser profeta não era status como hoje. Ser pastor como hoje, que era status. Sabe? Eu sou pastora, né? Mas vai cuidar, vai apacentar as ovelhas do Senhor. Olha lá quando Deus chama Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Pedro diz, amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, qual a terceira vez? Pedro disse, Senhor, tu sabes. Porque, querido, apacentar, cuidar. Tem muita gente que gosta do púlpito, do microfone, mas eu lembro, e ela está aí, né, online, e ela pode dizer se é verdade. Quando Deus me deu autorização para ungí-la, pastora, o Senhor falou para ela, querida, aprende a colocar a ovelha aqui, ó, no ombro, cuidar da ferida. Porque está pensando que o chamado é um status para a tua vida. Não, querida. É responsabilidade. Quando Isaías olha e entende isso, querida, ele diz, ai de mim que vou perecer. Porque quando Deus tinha chamado Isaías para ser um profeta, ele entendeu, querido, que teria que ter renúncia na vida dele. Teria que ter obediência a Deus. Tinha que ter uma vida de santidade. Porque ninguém, querido, vê Deus, fala com Deus, sem uma vida de santidade, compromissada com o Senhor. Querida, muitas vezes a gente deseja tanto poder para se amostrar, mas, querida, a quem Deus dá muito, muito o Senhor também vai cobrar. Portanto, eu fico com muito cuidado, né, assim, e fico prestando bem atenção quando eu vejo alguém muito feliz, sim, está crescendo, mas, sabe, eu tô e começo a declarar, mas como Isaías, quando está vendo a glória de Deus, olha para dentro de si, sabe, porque a glória de Deus nos confronta, quem somos. E para que o Senhor nos chama? Ele nos chama para nos dar status, não. Quando Ele quer honrar, Ele honra sim.
querido, porque ele tem honra para dar aos fiéis, sim, na terra. Mas quando Deus te chama para algo, quando Deus te dá o dom para algo, não é para status na sua vida, não. Não é para ter o envaidecimento, não, querido. É para usar para a obra dele, para a igreja do Senhor Jesus. Portanto, quando alguém, eu vejo muito entendido, muito eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? E eu começo a analisar a vida daquela pessoa. Muitas vezes quer a presença de Deus, muitas vezes quer oração, mas não está disposto a dar aquilo que recebeu de graça. Quantas vezes você aí, né, disse assim, hoje eu vou jejuar pela pastora, vou orar por ela. Vou orar por fulano. Ah, mas ela não me pediu. Gente, mas a pastora ora sem tu pedir ou deixar de pedir. Porque o Espírito Santo que habita em mim, ele fala, mas quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo é que nós conseguimos ouvir. Querido, e muitas vezes, ainda hoje, o Atenais tem que tocar nos teus lábios para ser purificado, sabe, desse teu sentimento, desse teu pensamento egoísta. Sabe, se você tem uma voz linda, se você tem um dom dado por Deus, é para a glória do nome dele. Não é simplesmente para um status na tua vida, não. É para o nome do Senhor ser glorificado. Isaías, quando diz a palavra, ele diz, no ano em que o rei Uzias morreu, querido, para ver a glória de Deus, você vai ter que matar algumas, entenda, por favor, vá pegar faca nem revólver para matar ninguém não, e procurar quem é o rei, quem é Uzias, e encontrar Uzias e matar. Isso aqui é uma figura de linguagem, não é? Ou seja, você vai ter que matar alguns Uzias, que muitas vezes é a tua vaidade, a preguiça de você, a renúncia, o eu, sabe? Que precisa matar, que precisa ser arrancado da tua vida para que você veja. Só então você vê a glória de Deus. E aí quando você vê a glória de Deus, é algo belíssimo, é algo maravilhoso, é tremendo. Mas eu quero te dizer que a glória de Deus, para ser vista na nossa vida, precisamos renunciar muitas coisas e muitas convicções, querido. Por isso que quando Deus me separou para o ministério, né? E eu vi que eu sempre fui obediente às autoridades. Mas chegou um momento na minha vida em que o Senhor falou, filha, tem que ser eu e tu. Tem que ser aliança comigo. Porque eu vou te usar de uma maneira, filha, que na denominação que você vai estar inserida, vai te limitar, vai te colocar limites, vai te querer poldar. E sabe, eu vou dar visões, eu vou falar algo com você, que vai ter que ter renúncia, que vai ter que ser, sabe, coisas que eu vou te levar e te conduzir, que muitos não vão entender não, filha. Não vão entender, não vão dizer assim, e Deus fala assim, e Deus trata assim. Não, mas olha, veja só. Por isso que eu gosto muito quando o pastor Jaelson me convida para ministrar, né, na igreja dele, Primeira Igreja Batista, lá em Caetés. Mas algo quando o pastor Jaelson, ele sempre fala para mim, ele diz, Adriana, ele me chama Adriana Castro, né? Adriana Castro, o púlpito é seu, né? Assim, faça o que o Senhor lhe ordenar. Porque eu reconheço a unção que está sobre a sua vida e o quanto Deus fala com você. Esqueça que você está numa igreja tradicional e fale o que Deus mandar. E quem estava uma certa vez, num dos finais de congresso,
pastor Jaelson estava lá em cima e ele desce, ele pega o microfone e ele disse, Deus falou para mim. Quantas vezes ela foi alimentada por sua palavra, mas hoje eu alimento a tua vida com a palavra dela. Querido, aquilo para mim, sabe, foi algo gratificante, porque ele sabe a admiração que nós temos pela vida dele. Né? Uma pessoa que conhece ali a palavra. E querido, sabe, mas não é assim da noite para o dia. Nós quando vemos a glória de Deus, querido, nós somos transformados. Nós somos confrontados com nós mesmos. Você pensa que é fácil alguém apontar, alguém achar, ou você pensa que no meio do grupo da gente, Deus não me revela você, que acha que tipo, porque o meu ministério não tem parede, a gente está brincando de culto. A gente está brincando de ser irmãos. A gente está brincando de ministério. Isso é você que pensa da minha vida, querido. Mas eu tenho convicção do meu chamado para quem o Senhor me levantou. E com a mesma autoridade de assim, ó, se tiver um grupinho desse tamanho, eu prego com a mesma unção do que uma igreja super, mega, ultra lotada. Porque, querida, eu sei em quem eu tenho crido. E eu não brinco de mensagem, eu não brinco de fazer culto, eu não brinco de ser crente. Não, querida. Porque existem pessoas que estão assim, não, eu estou aqui nesse grupo, né, assim, tá pensando que está brincando e não leva a sério, não tem respeito pela autoridade que o Senhor me concedeu. Mas, querida, eu sei para quem o Senhor me chamou. Eu sei para quem o Senhor me chamou. E não pense você que é fácil, muitas vezes, levar a palavra de Deus, o ensino, né, a mensagem do Senhor para vidas que muitas vezes estão rindo e até dizendo assim, onde isso vai parar? Onde isso aí vai parar? Tem gente que olha para a minha vida e está dizendo assim, onde isso aí vai parar? Isso aí vai fazer o quê? O quê? Mesmo? Não é? E eu me lembro de uma certa pessoa, não vou citar o nome, mas quando estava nesses cultos e ainda falou para Andréa, né? A nossa irmã Andréa, e disse assim, tem cuidado com a minha vida, com a vida de Adriana, né? Da pastora Adriana, porque tu não acha que é esquisito, não? Esse tempo todo e ela não tem uma igreja, um templo. Enquanto ela estava falando da minha vida, eu estava cuidando da ovelha, do pasto dela, que estava sendo sofrida, que estava precisando, querido, e com o título que se envaidece, ou que se acha que Deus só vai agir num templo feito por mão de homens, querido, e deixando as ovelhas padecendo. Não pense você que é fácil não, querido, ouvir e dizer assim, obrigado, Pai, porque eu sou bem-aventurada quando eu sou perseguida pelo teu nome. Ah, querido, Isaías, quando tem essa palavra, ele entende que ser profeta naquele tempo, naquela geração, para o povo de Israel, o povo de dura cerviz, não era algo fácil. Ele tinha que ser separado. Ele tinha que renunciar até os sonhos dele, o desejo dele, para viver o de Deus. E o Senhor o capacita, querido, tocando com atenaz nos seus lábios, purificando. Cada vez, querida, que você entra no altar, cada vez que você busca a presença de Deus, querida, você é tocada pelo Senhor. E quem é tocado pelo Senhor, Ele te capacita a fazer o chamado ao que Ele te chamou. Aleluia. Eu não sei se você está sentindo aí a glória do Senhor. Eu estou sentindo.
Eu sei que em nenhum momento eu estou usando, porque eu não uso o púlpito, nem as lives, nem as ministrações para desabafar. Não, querido. Eu estou dizendo a palavra de Deus, que nessa manhã Ele te ensina. Ele diz, olha, você vai ter que matar sim alguns reis da tua vida. Sabe, coisas que você tem colocado como rei, como primazia, como centro na tua vida. Para o chamado de Deus se revelar na tua vida, ser evidenciado na tua vida. Aí sim, você vai ver a glória de Deus. E quando você vê a glória de Deus, você vai ser confrontado com quem você é, o que você precisa melhorar, o que você precisa retirar da sua vida. E pode ficar tranquilo que ainda hoje tem brasas que saem do altar, tem o Atenaz que toca nos meus lábios, na minha vida, no meu ouvido, no meu coração, em todo o meu ser. E quando você lê, depois, por curiosidade, né? Porque tem crente curioso mesmo, lê esse capítulo, você vai observar que aí Isaías vai ter a capacidade de dizer, então ele me chamou e eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, não adianta você não ser tocada pela glória de Deus, pelo poder de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor, me envia, faz o que tu queres. Se você não é tocado pelo Senhor, é o tocar de Deus que vai te capacitar a você responder como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nesta manhã você possa matar, destruir alguns reinos que você coloca na tua vida, que você veja a glória de Deus e que essa glória de Deus confronte a tua vida, mostrando onde você precisa melhorar, em que você precisa ser tirado na tua vida. E aí sim, você vai ouvir o chamado de Deus para a tua vida. E aí Deus vai te enviar e Ele vai te dar a capacidade de você dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nessa manhã você possa ter recebido da parte de Deus o que nesta manhã o Senhor quis tratar com a tua vida. O chamado não é um status na tua vida. O chamado de Deus nesta manhã para a sua vida é para usar você para o louvor da glória dele. E no meio desse chamado, querido, vai haver perseguição, vai haver renúncia, vai haver dor mesmo, porque dói muitas vezes fazer a vontade de Deus. Mas vale a pena quando nós temos a convicção que quem nos chamou é poderoso para nos capacitar a fazer o que Ele nos chamou, o que Ele nos escolheu. Deixa de se escolher, deixa Deus te escolher, deixe Deus lhe escolher. Pare de achar, eu escolhi ser isso. Deixe Deus lhe escolher. E pare de também dar uma de coitadinha, porque muitas vezes você já sabe que Deus lhe chamou, lhe escolheu, e você fugiu. Você sabe que não quer ser compromissado com Deus, quer estar igual, aleluia, quer estar igual, querido, àqueles pescadores que estavam à beira do mar, olhando Pedro, quando Jesus entra no barco, e a pesca é maravilhosa, e aí faz sinal, e só usufruir da pesca maravilhosa. Para de ser espectador, para de só ficar à beira do lago, para de só ficar olhando, para só de estar recebendo da parte de alguém, ser tu uma bênção.
Para, querido. Acabou esse tempo de infantilidade, de meninice, de ficar apoiado na vida de alguém, querido. Deus está usando a tua vida, Deus quer usar a tua vida. Tu estás pensando que se você não me convence, você não convence a Deus, que conhece o teu pensamento e a intenção do teu coração, querido. Aí fica, não, eu não me acho capaz. Ninguém é capaz não, querido, eu não sou capaz. Você não é capaz. Mas quando a glória de Deus chega na nossa vida, quando Deus nos chama, querido, quando nós reconhecemos em quem fomos tocados, o Senhor nos capacita a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida para o que tu queres, Senhor, fazer. Porque eu não vou na minha força, eu vou na tua força, porque eu sei que eu fui tocada pelo Senhor. Mas tem gente que está perecendo. Sabe por quê? Porque está se enganando a si próprio. Uma falsa modéstia. Uma falsa mentira. Não me acho capaz. Não sou isso. Cuidado que, claro, a gente precisa vigiar muito. Porque tem gente que já é o outro extremo. Eu fui chamada, eu posso, eu cresci, eu estou crescendo. E isso e aquilo. Aquele é outro extremo. E é o outro que a gente vê, querido, que tem anos e anos de igreja, anos e anos buscando a presença de Deus. Deus fala, eu não sei, eu estou com medo, eu não tenho, aquele pantinho todo. Sabe por quê? Eu quero dizer a você, eu não tenho medo não, de dizer que Deus conhece. Para de ser enganada. Você não quer responsabilidade na igreja, na obra do Senhor, nas coisas do Senhor, querido. Essa é a verdade que você precisa saber nessa manhã. Que você não engana ao profeta, você não engana a pastora. Você está enganando a você mesmo, querida. E se você ainda não tem uma vida próspera, uma vida, um avançar, é simplesmente porque Deus conhece o teu coração aí, querido, que é uma falsa modéstia. Não, eu não quero me envolver porque eu ainda não tenho o conhecimento. Querido, todo dia nós conhecemos a Deus. O Senhor vai falar em Oséias 6, prossiga e siga e prossiga em conhecer a Deus, querido. Ele não diz assim, conheceu, parou. Não, ele manda você prosseguir. Todo dia você conhece mais de Deus, querido. Todo dia você busca mais dele e conhece mais dele. Mas aí você está enganando a você mesmo. Dizendo, não, eu não me acho capaz. Eu não tenho esse chamado. Não é? Eu fico besta até para pedir para orar por alguém. Não me acho capaz. Eu olho assim e digo, Jesus. Chega a dar náusea. Sabe, me desculpa a palavra dura, mas dá, querido, porque tu tá querendo enganar quem? Me diz. Se a mim que só falha, ser humano como tu não me engana. Querida, para. Nessa manhã, Isaías, quando ele disse, ai de mim que vou perecer, querido, ele estava vendo quem ele era, porque ele sabia a responsabilidade de ser um profeta naquela geração. Mas Isaías não é frouxo não, querido. Isaías não dá para trás não, querido. Quando ele sabe que ele vai perecer, porque ele está com a vida não completamente como Deus quer, Deus providencia o atenaz, e aí toca nos seus lábios, mas lê a palavra de Deus, que vai dizer que ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, ele viu que a suficiência vinha toda do Senhor, querido, mas você quer status, você quer aplausos, você quer fama, mas não quer pagar o preço de obedecer, de ser enviada por Deus para ser bênção na vida de outras pessoas. Você só quer usufruir dos milagres, de tudo que Deus tem preparado. Como eu tenho cuidado com esses tipos de pessoas, querido, esse tipo de crente, sabe, que não faz e dá trabalho.
Pessoas, querido, que muitas vezes querem a oportunidade para falar do seu eu, de se mostrar do seu eu, da sua capacidade, quando Deus, querido, quer que você seja bênção. Seja o melhor no que Deus lhe chamou, querido. Seja o melhor, faça com excelência aquilo que Deus lhe chamou. Se Deus te chamou para dar um abraço, faça com excelência. Se Deus te chamou para varrer a igreja, faça com excelência, querida. Mas muitas vezes nós queremos almejar. Não, eu quero ser como a pastora, eu quero ser a pastora. Vai pagar o preço da obediência, da renúncia, querido. Porque nessa fama não só tem aplausos não, viu? Tem empurrão, sabe? Tem tanta coisa que dói e que só quem tem o chamado, a convicção de quem te chamou, é aquele que sabe quem chamou e que vai te capacitar a chegar até o fim. Portanto, querido, nessa manhã, outra palavra que o Senhor traz para a tua vida. Para de dar uma de coitadinha, de meninice. Para de se achar a coitadinha. Para de se achar incapaz, porque ninguém é capaz não. Ninguém é não. É o Senhor que capacita. Certo? Para, querido. Para de não querer ter responsabilidade com a obra do Senhor. Tu tá pensando que tu tá se enganando? A minha? Então não, querido. Se Deus, que a gente tem intimidade, Deus ele revela. Mas nesta manhã, você ficando chateada comigo ou não, você vai ouvir o que papai tá falando para você. Pare de brincar, de estar achando que está no meu ministério, que está na igreja do Senhor Jesus, simplesmente brincando de culto. Você está brincando, eu não, querido. Eu estou brincando de ser crente, de ser pastora, de ter uma igreja, não. Eu não estou brincando, não. Você pode estar brincando, você pode não estar levando a sério o que Deus está chamando para a sua vida. O Senhor está dizendo, pare. Viu? Né? Porque tem gente que é assim, comendo só pelas beiradas. Só pelas beiradas. Mas quando a gente vai dar alguma coisa, alguma tarefa, já se esquiva, não são? Mas não é, querida. Você não quer ter responsabilidade. Você não quer dizer assim, ó, bater no peito e dizer, eu sou do ministério da minha pastora mesmo. Eu sou. Por isso que tem gente que fica por aqui, ó, com o Cris, com a pastora Cris. Porque ela é assim, ela vai para qualquer igreja que ela é chamada. Ela não tem vergonha de dizer que eu sou pastora dela, que ela é do meu ministério, porque o meu ministério não tem parede. Ela não está nem aí. Ela diz mesmo, porque ela sabe, ela reconhece a unção que Deus está sobre a minha vida, querida. E por isso que Deus tem abençoado a vida dela, querida. Mas tem gente que é tudo em cima do muro. Não é nem aqui, nem lá. Nem aqui, nem acolá. Entender? Se come aqui, come acolá. Não se decide, não se deixa ser usado pelo Senhor e fica na desculpa de dizer, é porque eu não me acho capaz. Não, porque eu não sei ainda. Para, querida. Para. O Senhor está te chamando, filho. Está te chamando, querida. Para dizer, tem responsabilidade. Para de brincar de ser crente, porque Deus está balançando uma fogueira, querido. Está pensando que essa epidemia, olha esses crentes grosso, tem medo, querido. Sabe por quê? Porque Jesus está vindo. Aí tem gente que não lê a palavra. E está escrito, e já está com medo disso. Imagine quando Deus disse que quando ouvires rumores, né, um filho matando o pai, matando o filho, isso é o princípio das dores. Aí tem crente que nem aquilo é Apocalipse, não sabe? Aí fica brincando de ser crente. Vai, continua brincando de ser crente pra tu ver. Pra onde tu vai parar? Quando a igreja de Jesus for arrebatada, quando Jesus chamar a igreja dele, querido. Tá pensando que só porque fala em línguas, porque